E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, galera, hoje nós vamos falar sobre a bis. Tem muitos vídeos aí na internet falando pontos positivos, pontos negativos, mas até então eu não vi nenhum vídeo falando sobre qual que é o feedback, qual que é a experiência e qual que é os custos que a pessoa teve rodando 1000 km com a bis. Até agora eu não vi nenhum vídeo falando sobre isso. E nesse vídeo a gente vai tratar um pouco mais sobre essa situação e quanto que a gente consumiu para usar a bis, depois que a gente comprou ela. Atualmente ela está com 1000 km rodados exatamente. Quando eu saí hoje ela estava com 998 e agora ela virou 1000. Então eu já eventualmente fiz esse vídeo com esse intuito, E hoje nós vamos tratar desse assunto aqui no canal. Então deixa muito like aí, se inscreve no canal quem não é inscrito, fortalece o canal aí, ativa o sininho de notificação para que o YouTube entregue mais vídeos para você. E segue nossos parceiros que os links estão aqui embaixo na descrição. Então vamos lá. Vamos começar, galera, do começo, Geralmente se começa do começo, porque se tu começar do final não dá, Mas assim, galera, quando eu peguei essa moto, logo que eu saí lá da casa do rapaz que eu comprei, lá da lojinha que ele tem lá, da oficina, eu zerei o trip. Então, a partir daquele momento, eu já considerei que eu estava utilizando a moto. E por que eu zerei esse trip? Que tem o trip A e o trip B. O trip A, eu uso constantemente ele para saber qual que é a média que a minha moto está fazendo. E o trip B, eu estou usando para mim saber quando que eu vou ter que trocar o óleo. Porque às vezes o cara marca aqueles cartãozinhos, porém quando eu peguei essa moto aqui não tinha o cartãozinho. E onde a dona dessa moto fez a troca de óleo, eu entrei em contato com eles, E eles falaram que tinha sido trocado com 12 mil e uns quebradinhos, 12.300, E quando eu peguei essa moto aqui, ela tava com 13, eu acho, se eu não me engano, arredondou para 13. Então, teoricamente, se fosse trocar com 3.000 km, eu iria ter que trocar ela com 14 ou 15 mil km, para garantir no caso, Então o que eu falei? Eu vou zerar o trip, o B, e vou andar 2.000 km. Quando chegar nos 2.000 km eu vou lá e troco o óleo, que aí por garantia eu tenho essa informação aqui no painel, E aí quando eu trocar o óleo, sim, aí eu vou fazer uma marcação. Provavelmente eu vou colocar no celular. Eu tenho um grupo só comigo, onde lá eu coloco todas as informações importantes que eu preciso, quando eu troquei um pneu, quando eu troquei o óleo, o que eu tenho que pagar, o que eu não tenho que pagar. Enfim, eu tenho esse controle, fora os PDF e o Excel que eu tenho. Então assim, dentro desses 1000 km, galera, vamos lá que eu vou falar para vocês o que eu gastei nessa moto até agora, quanto que foi de combustível, qual que é o consumo médio aproximadamente que ela está fazendo, e além disso, se é bom ou não ter uma bis. Então vai ser praticamente o mesmo assunto abordado em outros vídeos, mas de uma forma diferente. Então vamos lá, galera. Desde que eu peguei essa moto aqui, eu fiz mais ou menos uma média em quilometragem por litro, em consumo, Uma média eu vou colocar de 50 km por litro. Por quê? Foram 8 tanques de combustível. Cada tanque de combustível varia um pouco de posto para posto, mas se for calcular com uma média, foram 3 tanques de gasolina e o restante de álcool. De álcool normalmente está indo numa faixa de R$19, 18. E de gasolina vai um pouco mais, porque a gasolina é um pouco mais cara, então é um pouco mais. Mas aproximadamente ali, contando com isso tudo, os 3 tanques de gasolina ali, eu lembro que deu aproximadamente R$68, se eu não me engano, ou 70, não, acho que foi R$70. Vamos arredondar para 70 para fazer uns cálculos mais exatos, E os outros tanques ali, os outros 5 tanques de álcool, 5, 6, 7, 8, isso. E os outros 5 tanques de álcool foi em torno de R$20, para arredondar. Então, dá R$100. Então daria 100, 200, vamos botar, arredondar que eu gastei R$200 de gasolina no mês. Então, R$200 de gasolina no mês, cara, é uma miséria, galera, uma miséria. E
Além disso tudo, o que eu tive de custo nessa moto, galera? Vamos falar de custo. Eu peguei essa moto, eu simplesmente não fiz nada. O único custo que eu tive, que não foi um custo de manutenção ou custo que era uma obrigação fazer na moto, foi o LED, galera. Que eu coloquei esse LED com projetor aqui, mas não era uma obrigação ter. Então eu não conto ele como custo, porque foi uma coisa que eu quis botar e não uma coisa que era de manutenção. Até agora eu não troquei pastilha de freio, não troquei pneu, não troquei óleo, não troquei nada. Eu ia trocar os punhos, mas eu fiz uma limpeza técnica com o produto que eu tenho lá, e se vocês analisar, ele saiu aquela nhaca que tinha, sabe? E o pega-mão tá ainda como original. Talvez eu vou trocar, mas não sei ainda, tô pensando muito bem se eu vou trocar ou não. E a princípio eu não vou trocar, porque tá funcionando, tá bom, então eu não tenho por que trocar, né? Então assim, em 1000 km, galera, desde que eu peguei essa moto, eu não gastei absolutamente nada. Eu gastei, jogando alto, R$200 de gasolina e álcool, no caso junto, né? Mas eu tô jogando alto, deu menos. Foram 8 tanques de combustível em 1000 km, uma média aí de 50 km por litro. Para uma bis é muito bom, vale muito a pena ter uma bis para quem precisa de economia, porque a bis é uma moto que ela é fácil de manusear, é uma moto perigosa, claro, porque o pneu dela é fino, a suspensão dela é uma suspensão um pouco mais frágil e ela é só carenagem de plástico, e tanto é que o chassi dela é um pouco mais, como é que se diz? Mais fininho no caso, né? Então se eventualmente bater ou sofrer um impacto num buraco, alguma coisa nesse sentido, ela vai sentir um pouco mais, né? E por conta do pneu ser fino e tal, então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas cara, vale muito a pena ter a moto, é uma moto muito boa. Eu já sofri acidente com uma bis, não foi nada legal. De duas opções, eu podia ter morrido ou ficar paraplégico, porque eu fiquei paralisado uns 2, 3 dias na minha coluna. Nessa batida aí eu poderia ter fraturado alguma vértebra, alguma coisa, então foi bem perigoso, mas foi imprudência minha, né? E são coisas que acontecem, mas se fosse uma moto um pouco maior, talvez não teria acontecido isso, eventualmente por conta, né, de pneu, suspensão e tal. Mas no geral é uma moto muito boa, uma moto muito fácil de pilotar, uma moto que tranquilamente você consegue fazer qualquer coisa com ela, vai em qualquer lugar. Eu principalmente, né, eu já fui até fazer trilha com uma bis, com aquela outra, então não tem muito do que se preocupar, né. Ali sobre a questão da economia, da manutenção dessa moto, é muito barato. Um pneu traseiro, acho que hoje deve estar custando em torno de uns R$80. Pneu dianteiro, acho que está um pouquinho mais caro, porque ela é mais fino, então deve estar uns R$90. Até essa próxima troca de pneu, eu vou ver se eu consigo colocar o pneu da mais nova. O pneu da mais nova ele é um pouco mais grossinho, então já dá um pouco mais de segurança na hora de fazer as curvas, na hora de bater num buraco, uma tartaruga, alguma coisa nesse sentido, né? Então, cara, em 1000 km eu só tenho pontos positivos para falar da moto. Mas é isso aí, galera, vamos continuar fazendo vídeos com ela. Quando ela fizer 10.000 km com a gente, provavelmente eu vou fazer um vídeo semelhante a esse aqui, para mostrar para vocês o que a gente teve de custos, prejuízos, e no demais falar tudo o que tem de bom e de ruim na moto, né? Mas acredito que se manter da maneira que está mantendo, vai ser muito boa. Agora a gente vai fazer uma média diferente, porque a gente não pega mais morro, tipo, para subir lá em cima no meu pai, a gente pegava aqueles morros de barro lá, né? Bastante buraco, pedra, então a gente tinha que ir devagar e subir aqueles morros em dois, acaba gastando um pouco mais de combustível, né? E aqui agora, morando aqui em Dom Joaquim, a gente não tem mais esses morros para subir, então teoricamente ela vai ser mais econômica ainda e o nosso gasto vai ser menor ainda. Então é muito bom isso, vai
valer a pena no bolso e a gente vai conseguir concluir os nossos objetivos, né, tendo essas despesas cortadas, né? Então eu economizei mais de R$1.200. Se vocês não viram o vídeo, eu vou deixar aqui no card aqui em cima, né? Só com a Bis em um mês eu economizei mais ou menos R$1.200 de gasolina. Então isso dá uma diferença muito grande. Mas é isso aí, galera. Então se vocês curtiram mais esse vídeo aqui, deixa muito like, segue nossos parceiros. Os links estão aqui embaixo na descrição. É nóis, tamo junto e fui!